Olá, pessoal, como todos vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem por aí. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Uma Leitura no Cinema. Eu sou Gisele Santos e sempre eu venho trazer minhas dicas e opiniões sobre livros, filmes e séries. Você nos acompanha tanto pelas plataformas de áudio como também pelo YouTube. Muito obrigada a todos vocês que têm nos acompanhado, tanto a novos inscritos como também a quem já está aqui com a gente desde o início dessa caminhada. Bom, eu quero vir aqui mais uma vez para a gente comentar sobre o quarto episódio da segunda temporada de Ruptura e um episódio extremamente complexo, mas um episódio que eu vejo como um dos mais importantes da temporada. É um dos episódios que eu vi que mais me deixou confusa como um todo. E a gente vai dizer todas as nossas opiniões sobre ele agora. Iniciando com um episódio que não tem nem abertura, né? Porque é de tão complexo que é esse episódio. E eu achei interessante que eu creio que essa complexidade desse episódio, ela deva ser intencional, digamos assim, porque principalmente de acordo com o que aconteceu no último episódio da série, a gente viu que depois que o Mark passa pelo procedimento da reintegração, a gente imaginaria como seria um novo dia de trabalho deles ali na Lumion. E aqui a gente vê num ambiente que imita ser um ambiente externo da empresa, esse estranhamento dos personagens que estão nesse ambiente, cada um acordando num ponto diferente desse cenário, um cenário extremamente gelado, extremamente global. E a gente, nesse estranhamento desses personagens, acaba sendo o mesmo estranhamento que todos nós temos ao ver o próprio episódio. E aqui, uma coisa que a gente vê que é extremamente estranho também, é depois de ter aquela televisãozinha ali mostrando para eles o que seria esse, digamos, processo de reintegração ali da equipe como um todo. A gente já sabia que esse tipo de procedimento, que é muito comum em empresas, tá? Mas que não era muito para reintegrar a equipe, e sim para desuni-la cada vez mais, botando mais caraminholas na cabeça de cada um dos membros. E aqui a gente vê muitas minúcias bem estranhas, bem complexas desse personagem, desse ambiente como um todo. Primeiro com aquela, como se fosse uma cópia de cada um desses personagens apontando o caminho. Naquele livro que eles acabam encontrando, é como se fosse um diário dos últimos dias do irmão gêmeo do Keegan, do criador, do fundador da Lumion, que até este momento nós não sabíamos da existência dele em nenhum outro episódio, isso é citado. E aqui nós temos esse personagem sendo citado de alguma maneira. E aquele estranhamento de ver aqueles gêmeos ali, aquelas cópias deles ali, uma cópia de um download não muito bem sucedido, digamos assim. E também a gente vê essa própria dualidade nas cores das roupas. Se não me engano, foi a Nath Kreuzer que falou sobre isso na sua resenha. Os da Lumion, personagens com roupas claras, e os da equipe de macrodados com roupas escuras, nesse contraste com todo o ambiente sendo um ambiente hostil, que é uma floresta. Mas também, se a gente for pensar que floresta é um ambiente extremamente hostil, porque não se sabe o que vive na floresta, porque na floresta a gente tem tanto
animais selvagens, a gente tem também muitas plantas, algo que é comestível. E também algo que é venenoso, né? Então, na floresta, a gente tem muito dessas questões. E neles irem passando ali diante do caminho, tem aquela foca ali que está sem vida. E o estranhamento deles, até mesmo da gente, porque a gente entende que aquela foca naquele ambiente gelado é como se ela não pudesse estar ali, mas ela não estar viva é, é esse estranhamento natural, por exemplo. É muito comum isso acontecer, porque quando você imagina séries e documentários que se falam da vida natural, a gente sabe que são séries que vão mostrar a vida mesmo, em toda a sua potência. A gente vê muito essas séries que vão englobar a vida dos animais, e você vê geralmente os filhotes, mas para você ver algo que falece, a gente gera esse impacto negativo, e é natural a gente sentir esse impacto negativo. E durante o episódio a gente vê que o Irving, ele fica confuso com relação àquela Hayley que está com eles. Ele já matou ali de alguns aspectos que o deixaram estranho, sabe? Primeiro, a questão do vigia à noite, que jardineiro quer dizer que não tem muito nexo essa informação. O sorrisinho dela meio estranho. Tem um criador de conteúdo que ele falou sobre isso. Eu acho que a Mikan também falou sobre isso. E assim, a gente vê o quão diferente é da Halle interna. E ele meio que matou mais um, dois, que não é nada disso que eles achavam. E o Mark completamente rendido. Muita gente falou, muita gente questionou essa questão do Mark, ele ser assim, completamente rendido aos encantos dessa Halle. É porque, na verdade, ele fez parte desse jogo de manipulação. A gente entendeu que a Helena é uma personagem sozinha, mas ela é uma personagem calculista também. Vamos pensar nisso, porque, meu amigo, quando a mulher ela quer fazer algo, ela consegue, não é verdade? Ela consegue manipular algo a seu favor. E eu não acho que a Helena ela é tão inocente assim, porque naquele momento ali do desligamento do protocolo, não lembro mais o nome do protocolo, que quando ele desliga e ela fica sendo a interna novamente, você vê completamente a mudança na feição da personagem. Gente, que episódio! Nossa, assim, é difícil de expressar alguma outra coisa com relação a ele. E a gente vê que o Dylan, ele sabe de algumas informações, ele até consegue ouvir o que o Irving fala com ele, mas ele é muito cético em alguns pontos, porque ele é muito contido. A gente vê que ele ouve tudo o que falam com ele tenta compreender o que falam com ele, mas tem algo que o trava. É como se eu não sei o que fazer agora, o que vou fazer agora? É exatamente essa sensação. Então, geralmente pessoas que são muito contidas, pessoas que não conseguem reagir a algo de início, eles são daquele jeito mesmo. E a grande revelação do mistério para mim foi ali naquela parte final, que ele confronta a Helena e chamando o Sr. Miltic para apontar que ela era a externa
e não a interna. E, cara, isso aqui é genial. Aquela parte que tem da tal noiva de meio metro ali, gente, que mulher tenebrosa, meu Deus do céu, deu um pulo da cadeira naquela hora. Falei, meu Deus, mas que fez parte de todo o processo para que o Irv conseguisse entender tudo o que estava acontecendo. E eu imagino, eu concordo com outro criador de conteúdo que falou, é até um canal que chama, acho que a gente faz agora. É um canal bem interessante, o cara é bem perspicaz, bem curioso mesmo. E eu concordo com o que ele fala, porque eu imagino também que esse processo da reintegração, ele não é um processo tão simples como, por exemplo, quando um funcionário é integrado a uma empresa ou recontratado a uma empresa. Geralmente na recontratação, um funcionário ele já sabe as funções que ele precisa exercer, a não ser que ele vá para um outro departamento, digamos assim. Então eu entendi que essa reintegração, ela é gradual também, porque uma reintegração, quando você é promovido a um cargo e você está indo para um outro departamento, você fica meio que como se você estivesse entrando na empresa pela primeira vez, apesar de que você conhece uma parte de algum processo, de algum departamento. Então eu vi dessa forma aqui também com o Mark. E eu imagino que isso é um procedimento muito comum de acontecer mesmo. Como não é informado para a gente como é feita essa reintegração, a gente vai ficar um pouco no vácuo até o próximo episódio. E assim, é, aquela questão daquele livro com aquela história, para mim história para boi dormir, mas enfim, mas que tem uma mitologia diferente ali. O Michel chegou a falar isso, eu tô falando baixinho porque são bem tarde da noite para mim gravar isso aqui, mas o Michel falou algo e eu vou concordar com ele, que essa mitologia aqui desse irmão gêmeo do Kika pode ser ele mesmo numa nova persona, digamos assim. É curioso isso aqui também. E a própria atitude da Helena ali na aura ali da fogueira, em que ela meio que ri daquilo, às vezes pode ser uma reação natural dela, como pareceu, mas aí que o homem matou as coisas. Então, ou seja, às vezes ela pode não estar sendo de fato uma pessoa preparada para assumir uma presidência. Então, às vezes, até por isso que o pai dela, lá no início do episódio, quando ele meio que olhou para ela assim, para ter certeza se é a interna dela ou não, e chamou ela de boba, de idiota, né? Porque ela não é madura o suficiente para entender todas as minúcias da empresa, é o que a gente imaginou assim. E quando a gente tem aquele sacrifício final do Irving no final do episódio, e ele fala aquela mensagem com o Dylan, a Mikami conseguiu sacar perfeitamente que tem um quadro naquela sala lá quando iniciou a temporada ali com os internos da empresa. Tem uma frase que tem um personagem segurando duas partes como se fosse de uma parede, tem a ver com o Dylan, do que ele fez na última temporada. Afinal de contas, todas essas mudanças que teve na estrutura da equipe tiveram a ver com os eventos da última temporada, do que aconteceu nos últimos episódios da temporada. E aí a gente pensa que sim, o Irving fez uma mensagem para o Dylan. Como ele vai interpretar essa mensagem? E ele sacou que aquela menina não era a Halle, que era a Helena. Ele só não sabe que personagem é essa, que quem é essa outra pessoa de fora
que veio para dentro e que tem poder ali dentro, porque ela fala um nome e o Miltic, o senhor Miltic, ele simplesmente vai lá e liga a interna de novo. E a pobre coitada da Halle, ela tinha sido vista só lá naquela festa e agora ela está sendo religada, sendo afogada. Ela deve ter entendido nada no golpe do baile. E assim, ele com certeza vai pegar todas essas informações e ligar uma à outra. Com relação ao Mark, agora ele tem mais informações, porque, por exemplo, ele tem algumas reações desse bug que vai dando no chip de vez em quando, e também a gente tem essa questão também do relacionamento que ele tem com a Halle lá dentro também, e agora com essa informação de que tinha interna com eles. Eu acredito que alguém vai tentar pressionar ele de algum momento, mas já sabendo que é interna, eu imagino que ou ele ou o Dylan vai jogar alguma questão aqui para que ela fale alguma coisa ou não. E se caso isso não acontecer, a gente vai ver essa dinâmica aí nos próximos episódios. Como o Mark vai se inteirando dentro do que o seu interno e o seu externo vão fazer com as informações obtidas, é o que a gente vai vendo nos próximos episódios da temporada. Nossa, gente, minha voz tá muito horrorosa aqui. Eu não quero me alongar muito, não. Mas eu acho que deu pra gente copiar algumas reações, algumas sensações desse episódio, que é extremamente caótico para mim. Eles não estão do lado de fora. Muita gente falando, mas será que é uma simulação? Porque eles estão do lado de fora. Para mim, aquilo não eles estarem do lado de fora. Eles podem estar numa simulação em algum outro ponto da ruptura do prédio, ou ali próximo ao prédio mesmo, mas que é num ambiente simulado, até mesmo porque é aquela forma ali que digamos, cópia dos internos, ela é muito mal feita e você vê o destoamento de uma parte e outra. É uma série muito bem feita, muito bolada. E eu quero saber muito a opinião de cada um de vocês com relação a esse episódio, o que vocês acharam dele. Se vocês curtiram, se vocês não curtiram, quero muito saber a opinião de cada um de vocês. E é isso, nos despedimos agora. Muito obrigada para todos vocês que têm nos acompanhado nessa cobertura da série Ruptura. Já tem mais séries, tá chegando por aí. Lembrando que ainda a gente já falou sobre a primeira temporada completinha de Lost. E nessa próxima semana a gente fala sobre a segunda temporada de Silo. E na seguinte também a gente fala sobre a segunda temporada de Lost. E também tem outras coisas que vão entrar aqui no nosso catálogo. Eu espero que vocês acompanhem a gente nessa jornada. E tem outras coisas para a gente cobrir aqui também no canal. Então, muito obrigada. Que Deus abençoe a cada um de vocês e nos acompanhe, né?